O som do amanhecer no campo é diferente de qualquer outro lugar. Antes mesmo que o sol apareça no horizonte, já se ouve o cacarejo das galinhas, o barulho suave do vento passando pelas árvores e o tilintar metálico de baldes sendo preparados. É nesse cenário que começa a rotina de um fazendeiro que transformou um hábito simples, o de criar galinhas soltas no pasto, em um negócio milionário. Não há segredos escondidos em laboratórios ou fórmulas mirabolantes, mas sim a combinação de observação, paciência e a crença de que o bem-estar dos animais poderia ser a chave para resultados extraordinários. Quando muitos ainda dormem, ele já está de pé, caminhando pelo galinheiro aberto, conferindo se as aves estão saudáveis e se a noite foi tranquila, porque cada detalhe faz diferença no resultado final. As galinhas não estão presas em gaiolas estreitas. Elas correm livres, ciscam no solo, procuram insetos e aproveitam o espaço como fariam na natureza. Essa liberdade não é apenas um capricho, mas uma estratégia que valoriza a qualidade dos ovos e atrai consumidores dispostos a pagar mais por um produto diferenciado. O fazendeiro sabe que, ao permitir que as aves expressem seu comportamento natural, a produção não só se mantém estável, como também ganha um selo invisível de confiança e autenticidade. No mercado competitivo de hoje, esse detalhe é suficiente para transformar um simples ovo em uma mercadoria de alto valor agregado. Com o tempo, ele percebeu que não bastava apenas criar bem, mas também entender o ritmo de cada lote. Suas anotações mostram quantos ovos são recolhidos diariamente, quais galinhas estão em seu melhor ciclo de postura e até mesmo a variação de cores e tamanhos que podem agradar diferentes clientes. Em média, sua propriedade chega a produzir 3.700 ovos por dia, um número que impressiona ainda mais quando se pensa que não há confinamento forçado nem uso excessivo de rações industrializadas. A base de tudo é o equilíbrio. Parte da alimentação vem da pastagem e dos insetos do campo, complementada por uma ração formulada com grãos selecionados, garantindo nutrição sem comprometer o bem-estar animal. O segredo que poucos conhecem é a maneira como esse fazendeiro conecta o campo ao consumidor. Ele entendeu cedo que não bastava ter o produto. Era preciso contar a história por trás dele. Quando as pessoas escutam que os ovos vêm de galinhas criadas soltas, alimentadas de forma natural e cuidadas individualmente, a percepção de valor muda completamente. Não são apenas ovos para um café da manhã, mas sim o reflexo de um estilo de vida mais saudável e consciente. Essa narrativa faz com que supermercados, restaurantes e até mesmo clientes diretos estejam dispostos a pagar um preço maior, garantindo que a renda anual do fazendeiro ultrapasse facilmente a marca de $1 milhão. O trabalho, no entanto, é árduo. Não existe descanso prolongado nem feriados quando se trata de cuidar de animais vivos. Todos os dias, as tarefas se repetem: recolher os ovos, verificar a saúde das aves, controlar a qualidade da alimentação e garantir que o ambiente esteja limpo e seguro contra predadores. Mas há algo na disciplina dessa rotina que também gera satisfação. Ao final da manhã, quando as caixas estão cheias e o caminhão de transporte se aproxima, o fazendeiro observa com orgulho o resultado do esforço coletivo das aves e da sua dedicação. Cada ovo empilhado representa não apenas uma venda, mas também a confirmação de que um modelo sustentável pode ser altamente lucrativo. O mercado reconhece isso de maneira clara. A procura por ovos caipiras ou de galinhas criadas soltas cresceu exponencialmente nos últimos anos, principalmente entre famílias preocupadas com saúde e qualidade de vida. Enquanto muitos produtores industriais apostam em volume e baixo custo, esse fazendeiro apostou na autenticidade. O resultado é um nicho consolidado em que os preços podem ser até 3 vezes maiores que os convencionais. Ele entendeu que não precisava competir por quantidade, mas sim por valor agregado. Essa mentalidade permitiu que a fazenda não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em um cenário desafiador para a agricultura familiar. Com a produção estabilizada e a clientela fiel, o fazendeiro passou a investir em melhorias constantes. Sistemas de irrigação mantêm o pasto sempre verde, cercas elétricas garantem a segurança contra raposas e cães do mato, e uma pequena equipe treinada ajuda nas tarefas diárias para que nada saia do controle. A fazenda se tornou quase uma extensão da própria família, onde cada trabalhador conhece as aves, sabe reconhecer sinais de estresse e participa ativamente do sucesso coletivo. Isso cria um vínculo humano que é sentido na qualidade do produto final. Clientes relatam que os ovos têm cascas mais firmes, gemas de cor intensa e sabor incomparável, algo que dificilmente se encontra em ovos de produção industrial. À medida que o negócio cresceu, também cresceu a responsabilidade.
O fazendeiro sabe que qualquer falha pode comprometer não apenas a renda, mas também a confiança que conquistou no mercado. Por isso, mantém registros detalhados, segue normas sanitárias com rigor e investe em transparência total. Quando um restaurante de renome pergunta sobre a procedência dos ovos, ele não apenas responde, mas mostra o processo completo, desde a forma como as galinhas são tratadas até o armazenamento e transporte. Essa abertura transforma o cliente em um parceiro de longo prazo, fortalecendo ainda mais a base financeira do negócio. Mas a maior lição não está apenas nos números impressionantes ou no faturamento milionário. Está no exemplo de que é possível unir tradição e inovação sem perder a essência. Criar galinha solta sempre foi visto como algo rudimentar, pouco produtivo e limitado ao consumo doméstico. Porém, ao aplicar visão empreendedora e disciplina, esse fazendeiro mostrou que uma prática simples poderia ser elevada a um modelo de sucesso. Ele não reinventou a roda, apenas olhou para ela de uma maneira diferente. E isso fez toda a diferença para transformar um quintal cheio de aves em uma operação respeitada nacionalmente. No decorrer dos anos, a fazenda deixou de ser apenas um espaço de produção para se transformar em uma verdadeira vitrine de possibilidades. Muitos visitantes chegam curiosos, querendo entender como é possível alcançar números tão altos sem recorrer ao modelo industrial. Ao caminharem pelo terreno, percebem a harmonia entre as galinhas soltas, o pasto verde e a organização impecável das áreas de coleta e armazenamento. Não existe cheiro forte, não há sinais de estresse nos animais, apenas o ritmo natural da vida no campo, que se mistura com uma logística profissional pensada para atender centenas de clientes sem perder a essência artesanal. Essa experiência faz com que muitos consumidores se tornem embaixadores espontâneos da marca, espalhando a reputação da fazenda como referência em qualidade. O sistema de coleta é um dos pilares que garantem eficiência. Logo cedo, os trabalhadores percorrem os ninhos espalhados estrategicamente pela propriedade, recolhendo os ovos que as galinhas depositaram durante a madrugada e ao amanhecer. Cada ovo é inspecionado visualmente, passando por uma triagem que separa aqueles destinados a mercados mais exigentes, como restaurantes de alto padrão, dos que seguem para feiras e clientes diretos. A simplicidade desse processo esconde um rigor quase científico. Qualquer imperfeição pode reduzir o valor, e por isso a atenção aos detalhes se tornou parte do DNA da produção. O fazendeiro sabe que sua reputação depende de cada entrega, e por isso nada é feito de maneira descuidada. Para manter a produção estável ao longo do ano, o manejo das galinhas segue um cronograma rigoroso. Lotear os bandos de acordo com a idade permite identificar quais grupos estão no auge da postura e quais estão em fase de descanso. Esse revezamento natural evita quedas bruscas na produção, além de dar tempo para que as aves recuperem energia. Diferente do confinamento industrial, em que a meta é extrair o máximo em pouco tempo, aqui a lógica é de longo prazo. Preservar a saúde das galinhas garante que elas produzam por mais anos e com qualidade superior. Isso diminui a necessidade de reposição constante e reduz custos, fortalecendo ainda mais a margem de lucro. Outro ponto que chama atenção é a forma como o fazendeiro diversificou sua rede de vendas. No início, dependia apenas das feiras locais e do boca a boca. Hoje, seus ovos estão presentes em grandes supermercados regionais, entregue semanalmente em caixas personalizadas que carregam o selo de galinhas criadas soltas no pasto. Além disso, o comércio digital abriu um novo horizonte. Muitos clientes fazem pedidos diretamente pelo site da fazenda ou pelas redes sociais, onde fotos e vídeos mostram a rotina das aves e da equipe. Essa transparência gera confiança imediata e cria uma conexão emocional com o público urbano, que vê naqueles ovos uma forma de resgatar um pedaço da vida simples do interior. Não menos importante é a gestão financeira, parte muitas vezes ignorada em pequenas propriedades. O fazendeiro acompanha de perto cada centavo investido, sabe quanto custa a ração diária por galinha, quanto se gasta em manutenção do pasto e quanto se ganha em cada contrato fechado. Esse controle faz com que ele esteja preparado para imprevistos, como oscilações no preço do milho ou períodos de estiagem. Ao invés de ver esses obstáculos como ameaças, ele os encara como oportunidades para ajustar a estratégia e sair mais forte. Essa mentalidade empreendedora é um dos segredos para que o faturamento anual supere a marca de $1 milhão sem depender de dívidas ou empréstimos arriscados. Os clientes, por sua vez, não compram apenas o produto, mas a história que vem junto. Há algo de simbólico em servir no café da manhã um ovo de casca firme e gema intensa, sabendo que ele veio de uma galinha criada solta, correndo pelo campo e se alimentando de forma natural.
Restaurantes fazem questão de destacar isso em seus cardápios. E famílias urbanas relatam que sentem uma diferença visível no sabor e na textura. Esse reconhecimento cria um ciclo virtuoso. Quanto mais os ovos são valorizados, maior é a procura. E quanto maior a procura, mais o fazendeiro pode investir em melhorias que reforçam ainda mais a qualidade. O impacto vai além da fazenda. A comunidade ao redor também se beneficia, seja com empregos diretos, seja com o movimento econômico que o negócio gera. Caminhões de transporte, fornecedores de grãos, veterinários e até pequenos comércios locais ganham com o fluxo constante de clientes e parceiros. A fazenda se tornou um ponto de referência, inspirando outros agricultores a repensar seus modelos e mostrando que a agricultura familiar pode, sim, competir em alto nível quando aliada à visão estratégica. Esse legado, construído com disciplina e paixão, é o que transforma um simples ovo em um símbolo de sucesso no campo moderno. A cada temporada, o desafio da fazenda não é apenas manter os números, mas provar que é possível crescer sem perder os valores que deram origem ao negócio. O fazendeiro aprendeu que expansão não significa multiplicar galpões ou apertar mais galinhas em um mesmo espaço, mas sim aprimorar processos, fortalecer relacionamentos e inovar sem se afastar da essência. Ao caminhar pelo pasto, ele observa atentamente o comportamento das aves, identificando sinais de cansaço, curiosidade ou mesmo estresse. Pequenos detalhes, como a cor da plumagem ou a disposição em ciscar, servem como indicadores de saúde que guiam suas decisões. Essa atenção quase artesanal contrasta com o volume impressionante da produção, criando uma combinação rara de escala e qualidade. Um exemplo claro dessa filosofia é o investimento em tecnologia aplicada de forma inteligente. Em vez de adotar sistemas industriais que transformariam a fazenda em mais uma engrenagem fria, o fazendeiro optou por soluções que respeitam o ritmo natural dos animais. Câmeras discretas monitoram a movimentação nos piquetes, sensores controlam a temperatura dos abrigos e softwares registram cada lote de postura com precisão. Essas ferramentas não substituem o olhar humano, mas o complementam, garantindo que nenhuma informação se perca. Assim, ele consegue prever quedas de produtividade, ajustar a alimentação de acordo com a estação e até calcular com antecedência a necessidade de reposição de aves, evitando surpresas desagradáveis. O transporte dos ovos também se tornou um ponto estratégico. Enquanto no início bastava uma caminhonete adaptada, hoje a logística envolve veículos climatizados e embalagens resistentes projetadas para preservar a integridade dos produtos até o destino final. Cada caixa carrega não apenas ovos, mas a reputação da fazenda. E por isso a preocupação com a entrega é tão grande quanto a dedicação no campo. Restaurantes de renome e redes de supermercado confiam nesse cuidado, sabendo que receberão sempre um lote uniforme, fresco e pronto para consumo. Essa consistência cria fidelidade, algo que nem sempre se compra com preço, mas que se conquista com confiança ao longo dos anos. Outro aspecto que fortalece o modelo é o marketing baseado na verdade. Em um mundo saturado de propagandas artificiais, a fazenda não precisa inventar narrativas grandiosas. Basta mostrar o cotidiano real. Vídeos simples de galinhas correndo no campo, trabalhadores recolhendo ovos e o próprio fazendeiro explicando o processo geram um engajamento genuíno nas redes sociais. Pessoas da cidade, distantes da vida rural, se encantam com a naturalidade das imagens e sentem que estão consumindo algo autêntico. Esse vínculo emocional é poderoso, pois transforma clientes em defensores espontâneos da marca, dispostos a recomendar os ovos a amigos e familiares. A cada novo compartilhamento, o círculo de confiança se amplia e reforça o valor agregado do produto. O sucesso, no entanto, não veio sem obstáculos. Houve períodos de seca severa que reduziram o pasto, épocas em que os preços do milho dispararam e até surtos de doenças que ameaçaram comprometer a produção. Mas em todos esses momentos, a disciplina e a preparação fizeram a diferença. O fazendeiro sempre manteve reservas estratégicas, não apenas de alimento, mas também de capital, o que lhe permitiu atravessar crises sem depender de empréstimos onerosos. Além disso, ele cultivou uma rede de apoio com outros produtores locais, trocando experiências e soluções práticas para enfrentar dificuldades. Essa mentalidade colaborativa, em vez de competitiva, mostrou que a prosperidade do campo pode ser coletiva. Um dos capítulos mais marcantes dessa trajetória foi quando um grande restaurante da capital decidiu trocar toda a sua linha de ovos industriais pelos ovos da fazenda. O contrato não apenas aumentou a renda, mas colocou o nome da propriedade em evidência, abrindo portas para parcerias com hotéis,
padarias artesanais e até fabricantes de massas frescas. Esse salto no mercado gourmet consolidou a imagem da fazenda como referência em qualidade premium, algo que muitos agricultores sonham, mas poucos alcançam. O reconhecimento não mudou a essência do trabalho, apenas reforçou a importância de manter cada etapa sob controle rigoroso. O impacto social também é inegável. A fazenda gera empregos diretos para dezenas de famílias e indiretos para muitas outras, movimentando a economia local e oferecendo perspectivas em uma região onde oportunidades eram limitadas. Jovens que antes pensavam em deixar o campo em busca de trabalho na cidade agora encontram ali um futuro promissor, aprendendo técnicas modernas de manejo e administração rural. A cada novo funcionário, o fazendeiro transmite não apenas conhecimento técnico, mas também valores de respeito ao animal, disciplina e comprometimento com a qualidade. Isso cria uma cultura organizacional rara em propriedades rurais, em que todos se sentem parte de um projeto maior. Do ponto de vista ambiental, os benefícios são igualmente significativos. O sistema de criação solta reduz o acúmulo de dejetos, evita o uso excessivo de antibióticos e promove a integração da produção com o ecossistema local. As galinhas ajudam no controle natural de insetos, fertilizam o solo e contribuem para a biodiversidade da região. Essa harmonia entre produção e natureza se tornou um diferencial competitivo, especialmente em um mercado cada vez mais atento à sustentabilidade. O consumidor não compra apenas um ovo, mas a ideia de que sua escolha contribui para um modelo agrícola mais responsável. Com o passar do tempo, o que começou como uma fazenda modesta se transformou em um caso de estudo para universidades, associações rurais e até programas de televisão interessados em mostrar exemplos de inovação no campo. O fazendeiro, antes um homem anônimo, passou a ser convidado para palestras e encontros, onde compartilha sua experiência com orgulho. Mais do que falar de números, ele fala de propósito, mostrando que o verdadeiro lucro vai além do financeiro. É sobre construir um legado, inspirar novas gerações e provar que o campo brasileiro, quando gerido com inteligência e respeito, pode ser sinônimo de prosperidade e dignidade. Ao longo dessa trajetória, a fazenda se transformou em um símbolo de como tradição e inovação podem caminhar juntas. O fazendeiro nunca abandonou os ensinamentos que aprendeu com os pais e avós, mas soube adaptá-los ao mundo moderno, exigente e cheio de desafios. Cada passo foi marcado por escolhas conscientes, desde permitir que as galinhas corressem livres até decidir como contar essa história ao público. O que parecia, no início, apenas mais uma criação de galinhas no interior, hoje é um exemplo reconhecido de empreendedorismo rural capaz de gerar mais de $1 milhão por ano com algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Ovos de qualidade superior, frutos de cuidado e respeito. Essa história nos mostra que não existe segredo mágico para o sucesso. Existe disciplina diária, capacidade de enxergar valor onde outros veem apenas rotina. E, acima de tudo, a coragem de seguir um caminho diferente do convencional. Enquanto muitos produtores optaram pelo confinamento em busca de quantidade, esse fazendeiro preferiu a qualidade e o bem-estar animal como prioridade. A recompensa veio não apenas nos números impressionantes, mas também no reconhecimento do mercado e no impacto positivo na comunidade. Cada ovo vendido carrega um pedaço dessa filosofia. E cada cliente que consome entende que está participando de um ciclo de respeito à natureza e ao trabalho humano. O exemplo inspira agricultores em diferentes regiões a reavaliar suas práticas. Muitos já visitaram a propriedade para aprender sobre manejo de pasto, logística de coleta e estratégias de venda direta. Outros se espelham na forma de comunicação simples e honesta com o consumidor. Essa influência gera uma corrente de mudanças silenciosas, mas poderosas, no cenário rural. Aos poucos, cresce a percepção de que é possível produzir em larga escala sem abrir mão da dignidade, da sustentabilidade e da transparência. O modelo do fazendeiro não é apenas um caso isolado, mas um caminho viável para quem busca equilíbrio entre lucro e responsabilidade. No fundo, essa é uma história sobre visão e persistência. Não foram poucos os dias em que a dúvida se fez presente, quando as crises ameaçaram tudo e quando as críticas tentaram desanimar. Mas a determinação de acreditar em um modelo diferente sempre falou mais alto. Hoje, olhando para trás, cada sacrifício se justifica. A fazenda não é apenas um negócio lucrativo, é um legado vivo, capaz de inspirar futuras gerações e mostrar que o campo pode ser espaço de prosperidade sem perder a alma. Isso é o que diferencia o simples produtor de ovos do verdadeiro empreendedor rural. E se você chegou até aqui, acompanhando cada detalhe dessa jornada, é porque acredita no poder de histórias reais,
transformadoras e cheias de aprendizado. Aqui no canal, trazemos conteúdos como este, que revelam bastidores, segredos e estratégias de quem encontrou valor em lugares inesperados. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como o campo, a pesca, a mineração ou a vida simples podem esconder lições valiosas, não esqueça de se inscrever. A sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo essas histórias com profundidade, emoção e qualidade. Aproveite também para ativar o sininho das notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar revelando o que muitos não mostram. Afinal, cada história como a desse fazendeiro merece ser contada, e com seu apoio, podemos seguir compartilhando ainda mais descobertas e inspirações.